Olá, bora falar sobre um assunto que vive aparecendo no pronto-socorro e, claro, é um clássico nas provas de residência: emergências hipertensivas. Entender isso a fundo não só salva vidas, como também garante aqueles pontos preciosos. Vamos começar? Nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai começar com os fundamentos da crise, depois passamos para a avaliação do paciente, manejo e, no final, aquele resumo com tudo que precisa ficar na memória para a prova. Muito bem, vamos lá. A primeira coisa, e talvez a mais importante de todas, é entender o seguinte: nem toda pressão nas alturas é uma emergência. O número que aparece no monitor é só o ponto de partida da nossa investigação. E aqui está o grande divisor de águas. De um lado, a gente tem a emergência hipertensiva, a pressão está altíssima. E isso é o mais importante: existe um dano agudo acontecendo em algum órgão vital. Do outro lado, temos o que chamamos de urgência ou pseudocrise, em que a pressão está alta, mas sem essa lesão aguda. É fundamental saber diferenciar, porque a conduta muda da água para o vinho. Então, o que define tudo mesmo é a presença ou a ausência da lesão de órgão-alvo, a famosa LOA. É justamente esse dano agudo no cérebro, no coração, nos rins ou na retina que transforma uma pressão alta numa ameaça real e imediata à vida. E para não deixar nenhuma dúvida, essa frase resume tudo. O que bate o martelo no diagnóstico de emergência não é um número específico de pressão, e sim a comprovação de que existe lesão de órgão-alvo. Isso tem que ficar gravado. Mas como é que isso acontece, né? De forma bem simples, a pressão sobe tanto que os mecanismos de proteção do corpo, o que a gente chama de autorregulação, simplesmente não dão conta. Isso acaba causando uma lesão direta na parede dos vasos, no endotélio, e a partir daí, o órgão-alvo começa a sofrer. Certo, com a teoria fresca na mente, vamos para a prática. Chegou o paciente no PS. Como é que a gente identifica essa tal de lesão de órgão-alvo? Tudo sempre começa com uma boa anamnese. Perguntas essenciais. O paciente já se sabe hipertenso? Toma os remédios direitinho? Parou de tomar alguma coisa recentemente, como a clonidina? E, claro, ir atrás dos sintomas de alerta. Tá com dor no peito, falta de ar, sente alguma confusão mental, alguma fraqueza? Cada resposta é uma pista valiosa para a gente descobrir qual órgão pode estar sofrendo. Em seguida, a gente parte para os exames, sempre guiados pela clínica. A suspeita cardíaca, pedimos troponinas, tem sintoma neurológico, tomografia de crânio na certa. E para os rins, função renal. Ah, e uma regra de ouro: em mulheres em idade fértil, sempre, mas sempre mesmo, temos que descartar uma gestação. Ok, diagnóstico confirmado. E agora, como tratar? O segredo aqui é ter precisão. O tratamento é totalmente direcionado para cada tipo de lesão. Olha só que interessante como tudo muda dependendo do órgão que foi afetado. Por exemplo, na dissecção de aorta, a meta é super agressiva, queremos a sistólica abaixo de 120. Já no AVC isquêmico, a gente até permite uma pressão mais alta para garantir que o cérebro continue sendo perfundido. Cada cenário exige uma estratégia completamente diferente. E para falar em dissecção de aorta, atenção! Aqui vem uma pergunta que não só cai, mas despenca em prova, e que na vida real salva o paciente. O que a gente controla primeiro? A frequência cardíaca ou a pressão? A resposta, e isso tem que ser um mantra, é sempre a frequência cardíaca primeiro. A gente entra com um beta-bloqueador para diminuir o tranco, o estresse que o coração causa na parede da aorta a cada batida. Só depois, com a frequência controlada, é que usamos um vasodilatador para baixar a pressão. Se essa ordem for invertida, pode ocorrer uma taquicardia reflexa que, literalmente, piora a dissecção. É um detalhe que faz toda a diferença. E aqui está o nosso arsenal de medicamentos. O nitroprusiato é tipo um coringa, bem potente, mas é preciso ter cuidado com a intoxicação por cianito. A nitroglicerina brilha na síndrome coronariana aguda e no edema agudo de pulmão. E a hidralazina é a escolha clássica na eclâmpsia. Cada uma tem a sua hora e o seu lugar. Tudo bem, reta final agora. Vamos focar no resumo da ópera. Se for para memorizar alguma coisa para a prova, são esses pontos que a gente vai ver agora. Muita atenção aqui. Vamos pensar nisso como um algoritmo mental para usar na emergência. Passo 1. Tem lesão de órgão-alvo? Se a resposta for sim, o destino é a UTI. Se for não, tratamento ambulatorial. Passo 2. Qual é a nossa meta? Reduzir a pressão devagar, uns 10 a 15% na primeira hora, sem quedas bruscas. E passo 3. Qual droga usar?
É só combinar o remédio certo com o órgão-alvo específico. Simples e direto. E para fechar com chave de ouro, aqui estão os pontos que não dá para ir para a prova sem saber. O que define a emergência? LOA. Na dissecção de aorta, o que vem primeiro? Beta-bloqueador. No infarto, a droga é a nitroglicerina. Na gestante, hidralazina. E no AVC isquêmico, vamos lembrar da hipertensão permissiva. Dominando esses pontos, a chance de sucesso é muito maior. Se tiver uma única mensagem para levar daqui hoje, que seja esta. O foco nunca é só o valor da pressão arterial, mas sim o paciente como um todo, o quadro clínico e principalmente o órgão que está em sofrimento. E com essa ideia central de tratar o paciente, não apenas o número, a gente encerra essa análise sobre emergências hipertensivas, com base no material dos estudos médicos. Bons estudos e até a próxima!